Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Mauri Lang Silvério 145. Falou, até mais. Uma geração inconstante, enraizada em Jesus é o nome dessa mensagem. Eu quero orar mais uma vez. Paizão, eu quero pedir a sua graça na minha vida. Seja o centro das nossas atenções nesse momento imediato. Que ninguém se desconecte, nem divague em pensamentos que o próprio Satanás pode querer induzir. Mas que os nossos olhos, os nossos pensamentos estejam em Ti agora. Que Sua palavra seja vivificada. Que o Senhor revele a Sua vontade para nós. A Sua vontade específica. Nos deixa perceber como o Senhor é maravilhoso e como nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre criar raízes. Nós temos falado sobre nos aprofundar, e o nosso tema é uma vida radical, que está erradicada, que está enraizada, que tem raiz e que não pende com qualquer ventinho que bate. E o tema da nossa conversa hoje é uma geração inconstante, enraizada em Jesus. E eu queria trazer à sua memória mais uma vez o nosso contexto atual, o contexto da nossa geração, do nosso tempo, da pós-modernidade, do nosso tempo aqui de Curitiba, de capital, de cidade grande, não tão grande quanto outras capitais, mas uma cidade grande. Nós, da cidade grande, do século XXI, da pós-modernidade, e em boa parte da galerinha alternativa, nós somos parte de uma geração que não sabe dar continuidade aos processos da vida, nem sabe dar continuidade a nada. Vamos pegar alguns exemplos. Quem aqui já foi emo? Levanta a mão, você vai revelar a verdade agora para nós. Tira a foto aí, porque isso aqui tem que ser registrado. Você foi emo, Nicole? Nicole. Nós vamos dar os pontos pela primeira vez que você vê. Já foi emo, Bruna? Quem mais já foi emo? De novo, Mike já foi emo. Mike, você é emo até hoje, Mike. Quem mais? O Bruno José também, né? Emo até hoje, a banda dos emo, né? Gente, olha aqui. Se eu falar para você que eu achei uma foto sua de 3 anos atrás e que ela está naquele computador, quando você era emo, você estará neste momento suando frio nas suas mãos. É ou não é verdade? Você vai ter vergonha. Agora pensa aqui comigo. Quem aqui conhece o pai da Mel? A Mel não está aqui, mas nós vamos falar dele. Ela foi para a salinha ali, senão ela ia participar agora. Conhece o pai da Mel? Conhece, né? Quem que é? A Ana e tal. E o pai do Johnny? Quem conhece o pai do Johnny? Isso, maravilha. Mais gente conhece o pai do Johnny. O pai da Mel, ele é o grunge em pessoa. A gente foi fazer lá a trilha no Itupava, né? E ele sabia que nós somos de Jesus. E de vez em quando ele soltava assim: o sangue de grunge tem poder. O cara, ele é um negócio, entendeu? Aquilo é assim, ele está dominado por aquilo. Aquela ideologia dele, aquele é o jeito que ele pensa, é aquilo que norteia a vida dele, é a ideologia grunge. Se você for perguntar para a Mel como que ele era e que tipo de som ele escutava quando ela nasceu, ela vai falar que é o Red Hot Chili Peppers. E que ele tinha o cabelo que parecia o Kurt Cobain. E se você vê ele hoje, ele vai curtir ainda o Red Hot Chili Peppers e ele ainda vai ter o cabelo do Kurt Cobain e ele tem uma tatuagem do Red Hot Chili Peppers aqui. Uma tatuagem do irmão da Mel aqui, uma tatuagem da Mel aqui e da mãe da Mel aqui no coração. Super romântico. Agora, se você for ver o pai do Johnny,
É o motoqueiro fantasma em pessoa. Até a caveirinha você vê assim, ó. Até o fogo. O pai do Johnny curte Pink Floyd. Né, Johnny? Ou não? É Pink Floyd. O pai do Johnny é motoqueiro, né, Johnny? Eu acho que o pai do Johnny toma banho com aquela roupa lá. Toda vez que eu vejo ele tá com aquela roupa. Nada contra, às vezes ele criou uma técnica que dá. Tudo é possível nos nossos tempos. Johnny, que tipo de som seu pai curtia quando você nasceu? Pink Floyd tá dentro? O que mais? Legal. Jimi Hendrix. Só esses bagulho louco. Tem uma coisa na minha água e eu tomei. E o que o seu pai curte hoje? A mesma coisa. Seu pai já era motoqueiro? Ele se fosse um pouco, mas só quase 10 anos pra cá que eu não toquei de verdade. Mas ele sempre curtiu, já teve um bloco. Mas ele já tinha aquele estilão? Não. Não? Ele teve vários estilos. Foi desenvolvendo. Desenvolvendo lá No atual. Última versão. 2.0 iOS Motocross. Eu não estou tratando de mérito. Presta atenção, eu não estou tratando de mérito. Eu não estou falando se é bom os caras serem isso ou curtir isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a sua geração, a minha geração, o nosso tempo, é uma geração inconstante que não cria raízes. Se você pegar a foto de 3 anos atrás, quando a Bruna era emo, ela tem vergonha disso hoje. Se você pegar a foto do pai da Mel de 40, sei lá, 30 anos atrás, ele não tem vergonha de ser o que ele era. E se você perguntar o que escutava, talvez, pergunta para o Mike o que ele escutava, ele vai ter um pouco de vergonha de falar. Pergunta para ele como que era o som da banda dele 3 anos atrás, 4 anos atrás. Você escuta e achar que os caras usavam tudo preto, cabelão. Hoje ele vai falar, não, isso aí está por fora. Porque a nossa geração é uma geração que não dá continuidade às coisas e que muda muito rápido. A geração que tem hoje 40, 50 anos é uma geração que viu as mudanças acontecerem, viu a tecnologia, viu as ideias, viu a globalização tomando conta, mas é uma geração que de alguma maneira tem algumas raízes fincadas. Sabe quanto tempo meu pai está no mesmo emprego? Quanto tempo faz? 12 anos. Quanto tempo a minha mãe trabalha fazendo a mesma coisa? 20 quanto? 25 anos. Isso é quase loucura para a gente hoje. O emprego hoje, nessa nossa geração aí, que vai de uns 20 até uns 28, vamos pensar assim, qual que é a Z, né? Y, Z. Agora está vindo a Z, né? Z é Y. Eu não sei, mas eu acho que a média de emprego deve durar uns 5 anos. O cara fica 5 anos de emprego e fala, cansei, vou mudar. Aí ele fica mais um pouco e fala, cansei, eu vou mudar, já vou ser vendedor. Aí daqui a pouco ele cria um programa de computador e ele fica rico, né, Nicão? Daqui a pouco ele fala, vou virar música e vou tocar nos barzinhos à noite. E o cara vai daqui 40 anos, ele vai falar assim, eu fiz de tudo na minha vida, aproveitei minha vida. Enquanto que o cara que hoje tem 40 anos, ele fala assim, eu fui fiel ao meu emprego. Eu sei fazer bem feito aquilo que eu faço. Nem todo mundo gosta do que faz, mas você vai encontrar muita gente da antiga geração que vai pensar dessa maneira. E o que eu quero perguntar para você é para onde você está indo com a sua vida? Porque se você é produto do nosso tempo e do nosso sistema, as coisas mudam muito rápido. E o que eu quero que você reflita comigo nessa noite é onde é que você vai parar. Se as coisas mudam muito rápido e você muda muito rápido, você já pensou onde é que você vai parar? Você já pensou que talvez você pode definir uma linha e seguir por essa linha, ou você está pensando em levar a sua vida do mesmo jeito que as pessoas têm levado, cada hora
você tem uma ideologia diferente, cada hora você tem um visual diferente, cada hora você tem um projeto de vida diferente, cada hora você é de uma igreja diferente, de uma religião diferente, e você nunca permanece em nada. Porque esse é o perfil da nossa geração. É uma geração que não cria raiz e tem vergonha daquilo que foi 3 anos atrás. Porque é uma geração desnorteada. É uma geração perdida. Só essa semana, umas 3 pessoas vieram falar comigo que querem sair da nossa igreja. E chegaram ano passado. Gente, isso é a nossa geração. Ah não, mas cada um vai ter seus motivos. Ah não, é que isso aqui é muito chato, é difícil continuar. Então não, isso aqui vai dar mais dinheiro. Cada um vai ter seus motivos. O fato é, a gente não está crescendo numa cultura onde nós vivemos os processos e nós progredimos numa mesma coisa. A gente não sabe terminar o que começa. Você começa a aula de bateria, faz 5 meses, acabou. Quantas vezes você já começou em inglês? Você já começa a ver na sua vida. Onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos chegar? Se a gente olhar para o tempo da Bíblia, sabe o que você ia ser da vida? Já estava determinado por aquilo que seu pai era. Você teria a mesma profissão do teu pai. Ah, que chato. Mas naquele tempo você não vê ninguém na Bíblia brigando com o pai porque vai ter a mesma profissão que o pai. Pelo contrário, o filho tinha muito orgulho de fazer aquilo que o pai fazia. Na antiguidade as coisas eram diferentes. Com a liberdade que a gente alcançou com o passar do tempo, a gente acabou ficando perdido. Você já viveu alguma coisa assim, ou já se sentiu mais ou menos assim? Você tem tanta liberdade que você não sabe para onde você vai e quem você é. Você é livre para tudo. E aí você vai e prova de tudo e no fim você fala, eu não sei mais quem eu sou e eu não sei mais para que lado eu devo caminhar. O que eu quero dizer, primeiro é que as coisas nem sempre foram como são. Loucas desse jeito, inconstantes. E segunda coisa que eu quero dizer, para a nossa introdução aqui, você sabe por que a nossa geração está do jeito que está? Que a nossa geração está perdida? Por que a nossa geração ela é inconstante em todos os seus caminhos, como o Tiago disse? E porque a nossa geração não sabe terminar as coisas que começam? A nossa geração está assim porque a nossa geração perdeu referência. Nossa geração não tem referencial de homem e de mulher modelo. A gente desconstruiu e destruiu tudo quanto é modelo que existia. E agora a gente não sabe quem que a gente vai seguir. E quem vai ensinar para nós por onde nós vamos caminhar. Lucas, as frases que eu for soltando aqui, que for tocando no seu coração, você escreve e digita para depois nós soltar na internet, beleza? Tem gente que não vai assistir o áudio, mas vai ver o Twitter e o Facebook. A gente perdeu o referencial, a gente desconstruiu tudo. A gente quer liberdade, nós queremos estar fora do sistema. E a gente não sabe de mais nada. E aí a gente tem uma geração, presta atenção, esse é o perfil da nossa geração. E Deus está cada dia me convencendo mais de que o negócio é desse jeito mesmo quando o cara chega no nosso meio. E vai ser assim. Depois ele vai transformar, mas nós precisamos ter paciência e misericórdia. Essa geração é uma geração que não quer autoridade nenhuma, hierarquia nenhuma, padrão nenhum, modelo nenhum. Ao mesmo tempo é uma geração que está clamando por orientação, extremamente carente. O que eu sinto muitas vezes na convivência com as pessoas é que algumas pessoas olham para mim assim, querendo me comer com os olhos e falar, seja meu pai, por favor. Seja meu guru, por favor, seja meu mestre, seja o meu orientador, seja minha inspiração, me dirige por onde eu devo caminhar. E algumas vezes eu falo, beleza, vou fazer isso. Aí quando eu vou fazer isso, não, porque você não manda em mim. Eu faço o que eu quero. Gente, essa é a nossa geração, nós não queremos ninguém mandando na gente, nós não queremos sistema, nós não queremos imposição de nada. E ao mesmo tempo nós estamos gritando, pelo amor de Deus, alguém dá um sinal. Para que lado eu devo viver a minha vida? Onde eu devo seguir? Quem que eu devo
copiar como eu lido com as minhas crises de identidade sexual, como eu lido com a minha crise vocacional, não sei que profissão eu sigo, a minha crise espiritual, a minha crise familiar. Eu quero, mas eu não quero ao mesmo tempo. Nós estamos numa geração complicadíssima, desnorteada e irreverente, inconstante e irreverente. Você faz parte disso. Talvez você pense, não, eu não sou assim, mas você pode ter certeza absoluta que tem resquício disso na sua vida, no seu jeito de pensar, nas frases que você solta e na sua atitude, no seu comportamento. Você pode ter certeza que você faz parte disso de alguma maneira, porque você está aqui nesse meio, e não tem como você não ser afetado, só se você mergulhar na Bíblia, e aí Deus vai te ajudar. Mas a gente tem esses resquícios na gente, e aí a gente está vivendo um tempo onde a gente não tem referência, a gente não sabe quem a gente copia. Muitas vezes o que aconteceu foi que o pai deixou a família, e a nossa geração é uma geração órfã, onde o líder da casa não é, ou se está presente é só o cadáver lá, mas ele não ama, e ele não orienta, e ele não admoesta, e ele não conduz, e a gente não sabe o que fazer, nós estamos perdidos. E a maioria das vezes é isso, o líder sai de casa, o pai sai de casa. Mas existem outros casos também, onde o que acontece é que o filho sai de casa. E a gente não mensurou, não calculou o tamanho do prejuízo, do rompimento dessa hierarquia familiar. Não mensurou. O prejuízo do rompimento da atitude de honrar a autoridade que nós tínhamos. Então nós estamos tudo perdidos aqui. Todo mundo querendo saber por onde eu começo. Eu mesmo, que não tive muito problema dentro da minha casa, discussões, mas a gente nunca saiu na porrada. Meu pai estava lá, sempre morou, 26 anos casado, como ele fala, ele está fora de moda, porque todo mundo divorcia, ele está lá ainda. Né? Gente, as nossas dificuldades, mas a gente está lá dentro de casa, sempre procurei me sujeitar ao meu pastor, me submeter, e mesmo crescendo dentro das coisinhas ali, nunca usei droga, nunca fui muito louco, mas mesmo crescendo ali, tentando seguir aquilo que era o mais correto, eu vivi muitas crises no meu tempo, porque eu sou, na minha criação, alguém que foi inspirado pelas bandas de punk rock e hardcore. Só que quando Jesus veio e começou a mudar a minha história, eu não achava nada disso dentro da igreja, e eu pensava, como? Eu gosto desse negócio, como? Não vai dar certo. E aí eu vivi muitas crises até hoje. Hoje está mais tranquilo, mas tentar entender como eu posso conciliar quem eu sou com aquilo que Deus quer que eu seja, porque eu não me encaixo dentro do sistema. Então até você chegar aqui, e ver isso aqui bonitinho, nós falando de Jesus e tal, nós estamos entendendo a linha, foi muita crise que aconteceu dentro dessa cabecinha aqui. Choro, muito Deus, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. Deus, qual que é a linha, o que é da Bíblia que é cultural, o que é a verdade absoluta, o que é princípio, como é? Muita crise aconteceu aqui dentro. Eu mesmo sou parte dessa geração que vive crise. Por quê? Porque nunca me faltou conhecer um cara cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, que amasse a palavra de Deus, que fosse estudioso da Bíblia, que fosse crente de verdade, crente para valer, e que fizesse a ponte entre a cultura dominante e a cultura alternativa, que era aquela que eu sempre identifiquei. Então eu olhava para o meu pastor e falava, esse cara é 10, mas ele não gosta das coisas que eu gosto, será que está errado mesmo? Aí por outro lado eu achava uns caras meio loucos, assim, que gostavam do som que eu curtia, mas parecia que os caras não tinham vida com Jesus. Aí eu falava, esse cara aqui também não serve. E aí nós, minha família acompanhou um pouco, porque a gente acaba dividindo as coisas que a gente vive dentro de casa, mas só Deus sabe tudo que passou aqui dentro, até conseguir entender o que é nocivo e o que é nocivo. E a gente está caminhando nessa direção ainda. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós somos uma geração sem referencial. E nós estamos perdidos. Talvez a gente não consiga identificar isso exatamente. E a minha pergunta é para você, para onde você está indo e quem você está seguindo? Quem que está te inspirando hoje? Quem que está te fazendo caminhar numa direção? Quem que você está olhando e você está vendo assim, essa pessoa está caminhando nessa direção, eu vou atrás dela porque eu vi que a vida dela dá certo. Referencial é isso, é alguém que você fala assim, deu certo, eu vou seguir. Quem que é essa pessoa para você hoje? Sabe por que você não sabe o que faz da sua vida em algumas áreas? É porque você não sabe quem seguir. Você não sabe quem que você deve seguir. Você precisa de alguém para seguir.
Você precisa de alguém para seguir, senão você vai ser mais um perdido nessa geração inconstante com crise de identidade. Você precisa de alguém. E eu quero nessa noite te sugerir para seguir alguém. E essa pessoa que eu quero sugerir para você é Jesus Cristo de Nazaré, que está vivo e entende perfeitamente todas as suas crises, as suas lutas, os seus conflitos, as suas divergências de opinião, e que sabe o que é melhor para você e como você vai se encontrar na sua vida. Então nós vamos ler Marcos capítulo 4, que diz o seguinte: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, e 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Jesus lhes disse: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Agora Jesus vai explicar, presta muita atenção, verso 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. São os que, enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Até aqui, nós vamos ler só mais um texto que está lá em 1 João, capítulo 2. Deixa o seu dedo aqui em Marcos 4, marcando, e abre lá para o final da Bíblia. Tem João, capítulo 2. 1 João. Primeira carta do apóstolo João, o melhor amigo. O amado de Jesus. Aquele que nós, observando, percebemos que ele é o mais próximo dos 12. 1 João 2, verso 15. 1 João 2, verso 15. Fica comigo. 1 João 2, verso 15. Está escrito o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu vou trocar, eu não vou usar a palavra concupiscência, eu vou usar a palavra cobiça. Dá praticamente a mesma coisa. Verso 16: porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E nós vamos refletir acerca desses dois textos, tirando lições sobre a nossa geração. Oi? O capítulo de João? 1 João 2, verso 15. Do 15 ao 17.
refletindo em cima do tema, essa geração inconstante, a geração inconstante enraizada em Jesus. Cada solo, gente, eu vou ser bem objetivo, cada solo que Jesus descreve, ele é, de uma maneira figurada, aquilo que representa o coração de cada pessoa que escuta a palavra. Então, cada solo é um coração representado. E eu quero refletir primeiro sobre a beira do caminho, porque esses perfis são os perfis do nosso tempo, e esses são os tipos de pessoas que têm contato com a palavra de Deus. Não existe outra possibilidade. Alguma dessas 4 coisas vai acontecer quando você escuta a palavra de Deus. Primeiro solo que Jesus fala é a beira do caminho. Ele diz que representa o coração de todos que ouvem a palavra do reino e não entendem. O cara ouve a pregação do evangelho, você fala de Jesus, ele não entende. E aí Satanás vem e tira aquela palavra que foi semeada no coração daquele sujeito. Aquelas palavras são levadas por Satanás. Aquelas palavras não produzem transformação na vida do sujeito, que o coração dele é como a terra no canto do caminho, na beira da estrada. São aquelas pessoas que ouvem você falar de Jesus e imediatamente elas te repelam. Tem gente que é assim. Você começa a manifestar Jesus, manifestar que você crê em Jesus, ou a pessoa começa a ouvir alguma coisa de Jesus, ela... não, obrigado, eu não gosto disso aí, tá? Isso aí pode ser bom para você, mas eu não quero. Jesus fala que essas pessoas, elas são escravizadas por Satanás, elas estão debaixo do domínio dele, e elas recebem uma forte influência de Satanás. Satanás tem o poder de colocar e tirar as coisas do coração dessas pessoas. O que as impede de ter a semente criando raiz dentro do coração é Satanás. São pessoas que de uma maneira especial precisam de libertação das obras satânicas na sua vida. Elas estão cegas e elas são fortemente influenciadas por Satanás, seus demônios. Satanás e seus demônios, eles são reais, eles são anjos caídos, eles são inimigos das nossas almas, como a própria palavra de Deus diz. Eles odeiam você, eles me odeiam e eles querem nos destruir e eles querem afetar e qualquer coisa que tenha a ver com Deus. Satanás não é Deus, Satanás não é todo poderoso, ele não é um Deus do mal, ele é um anjo, uma criatura de Deus. Deus está lá, acima de toda e qualquer coisa, de criatura, de criação, do universo, do planeta, ele está lá muito além. Todo o planeta é como essa pintinha da minha mão aqui, na mão de Deus, você nem consegue enxergar. Satanás, ele está dentro desse negócio aqui. Satanás, ele é um anjo caído, ele não é Deus, mas ele tem poderes. E ele pode estragar a nossa vida, porque ele nos odeia. Ele nos odeia. Você sabe qual foi o pecado de Lúcifer? Satanás? Qual? What? Outro. Cobiça? O que ele cobiçou? Ele queria ser Deus. Algum outro aí? Inveja. Outro. Passa. Soberbo. Pensou em soberbo? Ninguém pensou em soberbo. O cara, ele se encheu tanto. Eu sou um anjo de luz lindão. Olha as minhas asas aqui. Eu acho que eu sou um pouquinho melhor do que o Senhor está falando que eu sou. Eu não sou tudo isso aí que o Senhor está falando, não. Ou melhor, eu não sou isso aí que o Senhor está falando. Eu tenho... Você não consegue ver aqui? Olha só. Olha as minhas asas. Eu sou um anjo de luz. Você vai me tratar desse jeito? Eu posso mais que isso. Aí Deus só fez assim, ó. Caiu lá para cá. E ele está aqui. O pecado de Satanás foi soberbo. Naquele texto que a gente leu de João, são as 3, se é que assim a gente pode chamar, as 3 classificações de pecado, as 3 classes de pecado: a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida.
todo pecado e tentação que você recebe está dentro desses três aí: sexo, poder, dinheiro. Cobiça dos olhos, dinheiro. Eu olho, logo eu preciso daquilo, eu quero ter aquilo, sem aquilo eu não sou nada. A cobiça da carne é o poder. Ou melhor, a cobiça da carne é o sexo. Eu quero sentir, eu preciso ter sensações, eu preciso ter prazer. E a soberba da vida é o poder. Olha como eu sou bom. Não consegue perceber? Olha como eu prego bem. Eu faço todo mundo rir. E tem dia que eu faço as pessoas chorarem. Isso é a soberba da vida. Jesus está falando sobre isso. Tem 4 solos. Um dos solos é a boa terra. Os outros 3 solos, eles são solos onde essas 3 classes de pecado dominam na vida da pessoa. Alguma dessas 3 classes de pecado. A pessoa que tem o coração como terra boa e recebeu a palavra, nós vamos chegar depois, mas eu já quero dizer agora algumas coisas. A pessoa que tem o seu coração como terra boa é a pessoa que olha para as suas conquistas terrenas e ela pensa assim: isso aqui não me satisfaz, isso aqui não vale nada para mim, eu quero algo que seja eterno, algo que eu não consigo perder. Essa foi uma das minhas orações ontem à noite. Quando eu entrei no quarto para orar, Jesus soltou essa frase na minha cabeça. E eu fiquei uns 40 minutos orando, talvez mais, por outras coisas. E aquilo continuava ali. Eu falava: Deus, daqui a pouco eu oro por isso, eu oro por outras coisas. E aí eu parei. E o que Jesus falou comigo, que era para eu orar, é: Deus, não deixa eu achar que por causa das conquistas terrenas eu conquistei alguma coisa. Não deixa eu achar que porque eu alcancei coisas terrenas, eu alcancei alguma coisa de valor. Porque a terra boa é aquela terra que começa a olhar para a eternidade, começa a olhar para Deus, que é invisível, e diz: eu não quero nada menos do que ser completamente teu. Nós podemos colocar 200 pessoas aqui nessa igreja, uma em cima da outra. Pode todo mundo chorar aqui no culto. Pode todo mundo rolar. Você pode dar sua casa inteira para a igreja. Não é isso que eu quero. O meu maior desejo, entendendo que isso é um sinal da terra boa, é que eu quero conhecer Deus. E Jesus fala da beira do caminho. O pecado que impede o solo, esse solo aqui, de ter a semente germinando, é o pecado da soberba da vida. É o que Jesus disse. É o pecado, é o mesmo pecado de Satanás. Satanás vai lá, tira a semente e ele coloca outra. Não está no texto, mas de uma maneira simbólica é isso. Ele vai lá e ele traz a soberba. O solo à beira do caminho, ele representa pessoas cheias de justiça própria. Tem uma atriz, eu acho que é Lília Cabral, Lília alguma coisa, é isso? Eu estava assistindo TV ontem à noite, antes de dormir falei: eu vou assistir um pouquinho de TV. O Lucas estava fazendo um trabalho na sala, eu falei: eu vou assistir um pouquinho de TV aqui. E aí estava numa entrevista com essa mulher, e aí teve uma hora que ela falou assim, o cara perguntou um negócio para ela, falou assim: eu não sou pecadora, acho que eu não sou tão má assim, eu sou uma pessoa boa. Ela está representando esse solo aqui, cheia de justiça própria. Eu não sou uma pessoa má. Alguém morrer por mim, eu nunca fiz nada tão ruim. Por que alguém morrer por mim? Assim, isso não combina comigo. O evangelho são para aqueles que são pecadores, rebeldes contra Deus, que odeiam Deus, mesmo sem talvez nunca ter dito isso. Eu sou uma pessoa boa. Gente cheia de justiça própria. Soberba, justiça própria, é o que impede essas pessoas de receberem Jesus. Isso engloba, gente cheia de justiça própria, engloba os ateus, agnósticos e afins.
mas engloba também gente religiosa. Jesus cita o exemplo do juiz Iníquo. O juiz Iníquo é um cara que não está nem aí com Deus. Se eu não me engano, está em Lucas 18. Jesus fala do juiz Iníquo. Ele não está nem com Deus, não se importa com Deus e não se importa com ninguém. Ele só quer saber dele. E Jesus também cita como exemplo desse, a gente pode ver no Evangelho, como exemplo desse solo, os fariseus. Não é verdade? Cheios de justiça própria, os religiosos. Ou não foi o próprio Jesus que falou: vocês são filhos de Satanás, porque vocês têm o mesmo pecado que eles, vocês são extremamente soberbos, vocês não precisam de nada, vocês são bons. Esse é um dos maiores inimigos do Evangelho, a justiça própria. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso de um Salvador, eu não sou tão ruim assim, eu nunca ofendi a Deus ao ponto de Ele ter que matar o filho dele por mim, isso não é para mim. Esse é o primeiro solo. Segundo solo, é o solo rochoso, é isso que está escrito lá. Olha que incrível esse aqui, gente. Presta atenção, esse aqui é incrível, ele é fascinante. Ele é um ótimo marqueteiro, publicitário de primeira linha. A recepção do Evangelho, ela é alegre. Você até acredita que o cara se converteu. Você até acredita que o coração dele recebeu mesmo a palavra. Mas o que diz? É de pouca duração. É de pouca duração. Você chega para a pessoa e fala do amor de Jesus. E na hora a pessoa, nossa, que parada legal isso aí. É mais legal do que eu imaginava. Jesus é assim mesmo, nossa, que coisa gostosa. E durante o tempo aquela pessoa aguenta você. Daqui a pouco ela vai tentar te evitar, não atende seu telefone, não responde, não fala mais com você direito, você não sabe o que está acontecendo. Esse solo rochoso até acha que Jesus é um cara legal. Jesus até é um cara legal, ele foi uma pessoa boa. Eu acredito que ele fez bem para a humanidade, ele é o nosso exemplo. Nós temos que amar o próximo, não é? Jesus disse isso. Mas, assim, não é assim também, tão desse jeito radical. É simpatizante. Jonathan Edwards diz que as fortes emoções não significam a obra genuína do Espírito Santo. É gente que escuta a palavra, manifesta algum tipo de alegria, alguma manifestação emocional. Nossa, que coisa 10. Às vezes o cara até chora aqui, ó. Vem aqui no apelo, chora, vem na oração, chora, chega, pastor, essa palavra me tocou. O cara fica feliz, foi uma bênção, que gostoso, eu sinto uma coisa aqui, mas Jesus diz o seguinte: chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então assim, esse negócio está parecendo legal, olha só como as pessoas são amigáveis, todo mundo se abraça aqui, é uma coisa assim, aquele cara lá na frente é carismático, depois a gente tem alguma coisa para fazer, olha que massa, isso aqui pode fazer bem para a minha vida. Mas na hora do sofrimento, da angústia, da perseguição, é o tipo de gente que não quer Jesus, é o que é os benefícios que Jesus derrama sobre o povo dele. Se tem alguma coisa que eu posso tirar proveito daquilo que Jesus está fazendo na sua vida, eu quero, mas Jesus não. O que o texto diz? O texto diz o seguinte, no versículo 17, e aí é o que tudo que nós temos dito é sobre isso. Solo rochoso, recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. Você fica alegre com isso tudo aqui? Isso não significa que você é alguém salvo. Você se alegra quando você vem para cá? Ou quando você encontra um crente? Ou quando você ouve de Jesus? Isso não significa que você é alguém salvo, que está a salvo de Satanás, seus demônios e do inferno. Isso não significa que você conheceu o autor da vida. Não significa. Sabe que hora que você vai saber, ter certeza, que aquilo que tem no seu coração é algo genuíno, criado pelo Espírito Santo de Deus, é a verdadeira salvação? É só na hora que Deus te botar no meio de uma situação complicada, difícil e dolorosa,
e que mesmo que você estiver lá, você vai gritar com a mão no peito: por favor, Deus, por favor, me tira disso, Deus, mas por favor, não tira o Senhor de mim. Onde você chega no ponto de dizer: Deus, isso aqui está muito ruim, mas eu prefiro ficar nisso aqui do que ficar sem o Senhor. É a semente que criou raiz, que entendeu que nada nesse mundo vai me satisfazer. Essa é a terra boa. Nada nesse mundo vai me satisfazer, só Jesus. Então assim, se for para vir acompanhado de problema, pode vir, mas eu não encontro mais sentido na minha vida se não for para viver inteiramente para Cristo. É só o problema, a angústia, o sofrimento, a perseguição, talvez, é a zombaria dos seus amigos, porque você está querendo andar com Jesus. É esse momento que vai revelar se a obra na sua vida é genuína, e se o seu coração é uma terra boa. Agora, se você não gosta de dor, de sofrimento por causa do Evangelho, eu tenho certeza que você não é convertido. Porque uma das coisas que acontece quando a gente se converte é que a gente se alegra em sofrer pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz isso do começo ao fim. Quando a gente sofre pelo nome de Jesus, a gente explode de alegria. Não é ser masoquista, não. Mas é que você entende que o sofrimento é um instrumento de Deus para moldar o seu coração. E o que você mais deseja nessa vida é ser moldado à imagem de Cristo. Então Deus, manda mais aí, vai. Pode mandar aí. Deus, eu quero ser igual a Jesus. Só Jesus me satisfaz. Nada mais me consola. Eu já provei de um monte de coisa. Só o Senhor me consola. Eu quero sim. Gente que é o solo rochoso não prova disso. O solo rochoso, ele não gosta disso, e na hora que passa a dor, peneira facilmente, ó, vazio. Solo rochoso é equivalente ao pecado da cobiça da carne. O que é cobiça da carne? Cobiça da carne é conforto. Eu gosto de conforto. Uma vida extremamente egoísta. Eu gosto de conforto. Assim, viver para Jesus, nós precisamos ficar sofrendo. Essa coisa de dor aí, entendeu? Não é de Deus. Não sei que Bíblia você está lendo. Se você pensa nisso, se você pensa desse jeito, você precisa ler as cartas de Pedro hoje, antes de você dormir. Que Pedro, que era o cara que não gostava de sofrimento durante o Evangelho, cortou a orelha do cara, fez isso, fez aquilo. Quando se converte, você vai ler a carta de Pedro, ele só fala da gente aprender com o sofrimento, se sujeitar ao sofrimento e deixar o nosso coração transbordar de alegria em meio às provações. Cobiça da carne. Eu não quero desconforto comigo. Dá licença? Levantar aqui do sofá para dar carona pro Zé? Não. Ele que pega o ônibus. Serviço não é com essa pessoa, não. Quer limpar a igreja? Tá louco, não sou empregado doméstico? Você pode dar o seu nome aí, ali. Nós temos a escala de quem limpa a igreja, viu? Fica à vontade para dar o nome. Achou que ia falar mais alguma coisa? Não, não ia falar mais nada. Vamos pro terceiro? Terceiro solo. Terceiro solo é o solo dos espinhos. Representa o coração daqueles que ouvem a palavra. Olha só. Mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Nas palavras do Evangelho de Lucas, diz: a que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. É gente que não tem fruto. Não tem fruto nenhum. Não tem fruto de mudança de vida, não tem fruto de arrependimento, como João Batista pregava. Você não vê quebrantamento, você não vê a pessoa angustiada por causa dos seus pecados, você não vê fruto nenhum manifestado na vida dessa pessoa. Esse aqui é uma das coisas que mais me incomoda. Principalmente eu acho que é por causa do nosso contexto. Eu acho que
Se o meu ministério fosse realizado no meio de gente que tivesse poder, no meio isso, obrigado. Se o meu ministério fosse realizado no meio de gente que tivesse poder, talvez não seria esse que me incomoda. Mas como o meu ministério ele é realizado no tempo atual, no meio dessa geração extremamente viciada em aparência, isso aqui é uma das coisas que mais me dá asco. A fascinação, a fantasia, gente iludida, gente que fica fascinada com a estética, gente que assim, eu preciso ser lindo, eu preciso ter status, eu preciso ser legal, eu preciso ser popular, eu não posso desagradar os meus amigos dizendo que eu discordo daquilo que eles fazem, eu não posso, eu preciso ter a aparência. A fascinação, os espinhos, eles dão resultado visível do pecado da cobiça dos olhos, que é a fascinação com a aparência das coisas, iludido quanto a dinheiro, quanto a carreira, quanto à fama, eu quero ter. Jesus diz que essas pessoas até recebem a palavra, mas na hora do dia a dia, onde fala assim, você vai ter que entregar não só o seu dízimo, mas os 90% do seu dinheiro agora já não é mais seu. Você não é mais dono de nada que existe dentro da sua casa, agora é tudo de Jesus, e se Ele quiser que você doe para alguém, você precisa estar de coração aberto, porque avarento não vai herdar o reino dos céus. Nessa hora complica. Esse é o solo dos espinhos. E vão caminhar para a boa terra? Vamos caminhar para a boa terra? Jesus diz da boa terra, ele fala assim, que o pessoal da boa terra, versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O Evangelho de Lucas diz, o que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes, presta atenção, presta muita atenção agora, estes frutificam com perseverança. Quer saber se você é salvo? De verdade? Perseverança. Nada nesse mundo me faz desacreditar de quem Jesus é. A vida de Jó é incrível nesse aspecto, né? Toda quanto é desgraça passou pela vida de Jó. E no fim ele fala, Deus, agora eu te conheço de ver. Agora eu sei quem o Senhor é. Todas as desgraças da vida de Jó não foram capazes, não foi capaz para apagar a fé que ele tinha em Deus. A convicção de quem Deus era. Nada conseguiu fazer isso. E esse é o solo da boa terra. Ouve, retém a palavra e frutifica com perseverança. Representa o coração de todos esses solos. Esse último solo representa o coração no qual Deus gerou o sentido espiritual. E o nosso sentido espiritual é a fé. A fé é o nosso sentido espiritual. A palavra de Deus, a voz de Deus, ela é como a música. E a fé é como o nosso ouvido. Se você não tiver fé, você não tem ouvido. Você não consegue reter, você não consegue entender aquilo. Fé é o ouvido espiritual. A fé é o sentido espiritual. A fé é tudo que te norteia. A convicção de que você tem que fazer alguma coisa. É a fé que está te levando àquilo. A convicção de que você precisa terminar esse relacionamento. É a fé que te empurra para aquilo. A convicção de que você errou com aquela pessoa. E aí você vai pedir perdão, igual um trouxa, por uma coisa que parece que não tem sentido nenhum. Me perdoa porque eu fiz um negócio, a pessoa nem percebeu. Mas dentro de você, a fé te moveu para pedir perdão para aquela pessoa. A fé é o nosso sentido espiritual. É só aqueles que Deus deu o dom da fé de graça, é que quando ouvem a palavra, eles ouvem a palavra, eles retêm a palavra e eles frutificam com perseverança. Essa boa terra é a terra que Deus preparou. É a terra que Deus preparou. Essa é a boa terra. Todas as outras terras, Deus não preparou. O ministério de Jesus, ele acontece em parceria com o Pai. O tempo todo Jesus fala, aqueles que o Senhor trouxer para mim, esses são aqueles que eu quero. Daqueles que o Senhor me deu, eu não quero perder nenhum.
O negócio é que o Pai, Filho e Espírito Santo, numa parceria poderosa para transformar a sua vida, não tem como eles não conseguirem fazer isso aí. E a boa terra é o seu coração. Se as riquezas desse mundo e a fascinação com esse mundo não te fascinam, se por passar por problemas e angústias e perseguição, porque você se tornou um seguidor de Jesus, mesmo passando por isso, você não desanima e não desiste. E se você renunciou toda a justiça própria, como Paulo diz em Filipenses 3, não tendo justiça própria nenhuma em mim, senão aquela que procede da fé em Cristo. Você é terra boa. Você é terra boa. E você precisa ter convicção disso. Você precisa ter convicção de que você é terra boa. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a terra boa. Terra boa é a pessoa que tem sede de eternidade. A terra boa é aquela pessoa que provou de tudo daqui, mas parece que nada fascinou. Nada fascinou. Eu preciso de algo além daqui. Eu preciso de algo que é invisível aos olhos, mas que pode saciar o meu coração. A terra boa é gente que sabe quem é. É gente que cria raiz e que dá fruto. Jesus, ele coloca três tipos. Ele fala, aquele que frutifica 30, 60 e a 100 por um. Gente, a colheita, nesse sentido que Jesus está falando, o natural seria que fosse a 8 por 1. Se fosse 10 por 1, seria uma colheita excepcional. E Jesus está falando que a terra boa é a terra que dá a 30, 60 e a 100 por 1. Extraordinário. É quando você olha para a sua vida e você vê, Deus está fazendo alguma coisa na minha vida, não sou eu que estou fazendo. Não tem como ser eu, porque eu não tenho controle, as coisas continuam acontecendo. Mesmo quando eu paro e eu falo assim, cansei, eu não consigo parar, porque Deus não para de mexer comigo. Está acontecendo um negócio sobrenatural na minha vida. É uma obra do Todo-Poderoso. Existem esses 3 níveis. E é gente que ouve a voz de Deus, gente que ama a palavra de Deus, e as suas vidas gritam a eternidade. Se a gente for olhar para aquele texto de 1 João, a boa terra é o coração daquelas pessoas que odeiam o mundo. É isso que aquele texto de João fala. Aquelas pessoas que odeiam o pecado, odeiam o mundo. Esse mundo não satisfaz. É o invisível, é o eterno. Eu queria que a gente pudesse ler mais um texto para a gente encerrar. 2 Timóteo capítulo 3. Abre comigo lá. 2 Timóteo capítulo 3. Eu quero falar do pior tipo de solo, o pior tipo de gente. Eu falei do povo da justiça própria, mas tem um povo que é pior que o povo da justiça própria. Pior que o povo da justiça própria é o povo que tenta se passar por terra boa, mas na verdade não é. É gente que ama poder, é gente que ama o sexo, é gente que ama o dinheiro, mas tenta parecer que não. E Jesus fala que esse é o tipo de povo que é o joio, que está no nosso meio, e que vai ser ceifado, e vai ser deixado claro quem é e quem não é quando ele voltar. Mas 2 Timóteo 3 fala para nós sobre esse tipo de gente, gente que finge que é terra boa. Está lá o seguinte: sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele sabia mesmo, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha só, gente, tudo que nós estamos vendo. Inimigos do bem, traidores, olha esse aqui, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Agora, o pior de tudo, você achava que estava ruim? É o pior agora. Tendo forma
de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes aí. É o tipo de gente que vive para si mesmo, mas tem aparência que é de Deus. Tem aparência, parece. É gente religiosa. Sabe por que esse tipo de gente é o tipo de gente pior de todos? É porque é gente que diz que representa o Evangelho, mas representa uma cópia muito mal feita e deturpada daquilo que é o verdadeiro Evangelho. E ilude muitas pessoas a acharem que aquilo é o verdadeiro estilo de vida. Começa a negociar a princípio, não, mas eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, eu sou, se eu dei o mundo, qual é o fruto da sua vida? Você frutifica, porque Jesus disse que a terra boa frutifica e dá frutos espirituais, coisas que você bate o olho e fala, essa pessoa só pode ser de Deus, não tem outro jeito. Esse tipo de gente que Paulo está falando em Timóteo é o tipo de gente que está no meio de nós e que diz com a sua boca de que é de Deus, mas a sua postura não é uma postura onde a sua vida tem poder, transformação e fruto de verdade. Você não vê nada de diferente. Só que esse tipo de gente ilude muita gente que não tem raiz ainda em Cristo, que não tem maturidade na fé, e a gente que está procurando referencial. E aqui é a minha palavra para você: quem que você está seguindo? Porque você pode estar seguindo esse tipo de gente que diz que é de Deus, tem a forma de piedade, mas a vida do cara não tem poder nenhum. E ele é qualquer um desses três, mas ele não é a boa terra, que frutificou, que produziu, que gerou transformação nele mesmo e na vida das pessoas que estavam à volta dele. Num tempo onde as pessoas são inconstantes, não sabem quem seguir, cuidado com quem você segue, porque a vida de quem você segue precisa emanar o poder do Espírito Santo, precisa dar fruto. E o fruto é arrependimento, quebrantamento, humilhação diante de Deus. Eu só me sinto satisfeito estando completamente rendido aos pés de Cristo. O Evangelho é a minha missão e o meu deleite. Não são duas coisas separadas, onde eu sou um funcionário de Deus, um homem de negócios da fé, um empresário da fé, mas a minha vida particular é outra coisa. Eu pago algum preço difícil de ser pago por ter feito a escolha de abrir toda a minha vida para aqueles que caminham comigo. Então eu não finjo ser alguma coisa, eu rasgo tudo que eu sou. Para alguns eu divido até meus pecados, minhas lutas e minha dificuldade. Isso se chama integridade. Inteiro. É tudo. É tudo. Se você quer me copiar, saiba que é tudo. Eu sou isso aqui, ó. Eu não quero esconder nada, eu sou isso aqui. Quem que você está seguindo? Quem que é o seu modelo? Quem é o seu referencial? Para você criar raiz, você precisa seguir gente que tem raiz fincada. É gente que odeia o mundo. E gente que odeia o mundo, que odeia os prazeres dessa vida, é gente que é apaixonado por Deus. E quando você bate o olho, você vê, você fala, essa pessoa, essa moça, é diferente. Esse cara aí, é doido por Jesus. Tem uma coisa ali, nossa, é uma coisa assim que, fora do normal. Esse é o tipo de gente que a vida tem poder. Esse é o tipo de gente que tem raiz fincada. É o tipo de gente que não vai ser arrancado. É o tipo de gente que o seu coração não vai terra fértil. Eu quero orar com você. Mas quem que você está seguindo nesse tempo onde referência é um negócio raro? De verdade, por favor, reflita sobre quem são as pessoas que você se deixa influenciar. Como que é o coração dessa pessoa? Vamos orar.
Deus, a nossa geração está perdida. A nossa geração está perdida, Senhor. Uma geração irreverente, rebelde e carente ao mesmo tempo. Eu oro a sua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, a sua infinita misericórdia sobre a minha vida como pastor dessa igreja, porque eu preciso da sua graça para lidar com essa geração. Eu não quero desistir daqueles que o Senhor me deu. Eu não quero perder nenhum daqueles que o Senhor deu para eu pastorear. E eu preciso da sua graça. Ao mesmo tempo eu oro que o Senhor derrame graça sobre a liderança dessa igreja. Derrame uma graça sobre o teu povo, para que a gente possa ter misericórdia com essa geração perdida, irreverente e carente. Ao mesmo tempo eu oro para que o Senhor venha. Por favor, Deus, vem aqui nessa noite, vem aqui agora, por favor. Vem aqui no nosso meio, abre a cabeça das pessoas. Por favor, dá revelação de algo que elas ainda não compreenderam. Abre a cabeça delas, mostra quem é que elas têm que seguir, quem são os referenciais. Jesus está falando da semente que caiu na terra boa. Deus, é esse tipo de gente que nós temos que seguir, que nós precisamos ter como gente para referencial, para inspirar a nossa vida, porque é com esse tipo de gente que a gente vai aprender, Deus, depois que a nossa raiz estiver fincada, porque a nossa raiz fincar é um trabalho do Espírito Santo, mas a gente pode produzir a 30, 60 ou a 100. Se a gente fixar os olhos naqueles que têm raiz, nós podemos produzir a 60 e a 100. Nós podemos produzir mais, Deus. Eu imploro a sua graça para essa geração, para essa igreja, para esse povo. Deixa eles terem como referencial de homem e mulher de Deus, gente que é de verdade, gente do Senhor, e que a vida deles não nega o poder do Espírito Santo, porque a vida deles, dessas pessoas, são diariamente afetadas pelo poder do Espírito e da palavra do Senhor. Eu clamo em nome de Jesus. Nossa geração, Deus, precisa de referencial de paterno, Deus, materno, pastoral, Deus, de homem, de mulher. Faz uma obra aqui nessa igreja. Eu clamo, Deus, pelas ovelhas que o Senhor me deu. Quebra o coração, Deus, dessas ovelhas. Que elas se rendam, se humilhem, Deus, se abaixem, se curvem, Deus. E confiem no amor que o Senhor tem para derramar. Que o Senhor destrua, Deus, toda resistência à autoridade. Que esse é o pecado de Satanás, da soberba, de que não precisa de ninguém. Eu clamo por isso. Dá arrependimento, humildade, quebranto, Deus, os teus filhos nesse lugar. Eu quero pastoreá-los, amá-los, servi-los, admoestá-los e corrigi-los com o amor do Senhor. O Senhor sabe, eu entreguei minha vida para o Senhor e eu quero viver para a sua glória só, para poder ter a minha vida cheia de sentido no Senhor. Eu só quero te conhecer, Deus, nada mais me satisfaz. Eu quero te conhecer. E eu quero poder transmitir isso para as ovelhas que o Senhor me deu. Mas quebra o coração deles, daqueles que estão ainda resistentes comigo. E com outros homens de Deus, e com mulheres de Deus. Faz eles perceberem, Deus, o prejuízo da ruptura com o referencial. Que a gente busque criar raiz. Que a gente busque criar raiz, Senhor. Eu imploro por isso. Que a nossa meta seja terminar as coisas que nós começamos na nossa vida, principalmente as coisas da fé. Nós vemos aqui que a terra boa é aquela que frutifica com perseverança. Eu quero clamar para que todas as pessoas dessa igreja não se conformem com uma vida sem fruto visível. Por favor, não deixa ninguém aqui dessa igreja se satisfazer sem ver um fruto visível sobrenatural do Senhor na sua própria vida. Eu imploro que as pessoas busquem aquilo que é metafísico, além da física, além da matéria. Desperta uma fome pelo Evangelho aqui no meio de nós. Eu oro por isso, Deus. Eu oro por isso. Nossa geração precisa.
E o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer que a gente crie raiz, para que a gente mesmo seja referência para outros depois de transformar. Muito obrigado. Eu confio que só o Senhor é capaz de fazer a obra, só o Senhor, e eu quero entregar tudo nas tuas mãos, para que o Senhor realize a sua obra no coração desse povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, receber a bênção. Eu queria que você pudesse receber essa bênção, entendendo que a bênção apostólica, algo que a gente vê nas epístolas, é a bênção da autoridade que Deus estabeleceu sobre o povo de Deus. Quando a gente vê na Bíblia toda, a gente vê a importância da bênção da autoridade. Você vai ver lá em Gênesis, principalmente Abraão, Isaac e Jacó, a bênção do patriarca era essencial na vida dos filhos. Eles chegavam: pai, me abençoa, pai, me dá a bênção, pai, me abençoa. Sabe qual é um dos motivos que eu acredito que as pessoas estão morrendo muito cedo no nosso tempo? Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Nossa geração nunca foi tão rebelde. Vai morrer cedo. Vai morrer cedo. Honrar a autoridade. Honrar a autoridade. Em Gênesis todo: pai, me abençoa, por favor. Jacó enganou seu irmão para receber a bênção do pai. Reconhecia que estava investido de uma autoridade dada por Deus. Cada dia eu estou mais convencido da bênção das nossas autoridades sobre a nossa vida. Quando você vê os pais e você escuta a história de gente que falou assim: eu consagrei meu filho para Deus, e você vê o que Deus fez na vida daquela pessoa. Eu fui alguém que meu pai me consagrou para Deus quando eu nasci. A bênção da autoridade é importante. Então, recebendo a bênção, eu queria que você pudesse entender o significado disso. Que você pudesse receber de coração: Deus, obrigado. Sim, Deus, eu recebo a bênção daquele que o Senhor colocou como autoridade na minha vida. O pastor que o Senhor levantou, foi o Senhor que levantou, Jesus que chamou. Você possa entender o significado disso. Vamos receber a bênção. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento maravilhoso. Sua palavra é viva, e eu quero ver muito mais do Senhor operando no nosso meio através dela. Obrigado por todos que vieram, que o Senhor trouxe. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que está aqui, Deus, para que tenha uma semana frutífera, para que tenha uma semana de ouvir da sua palavra, reter a sua palavra e frutificar. Eu abençoo cada pessoa que está aqui, para que a sua palavra possa criar raiz, para que o Senhor nos surpreenda em momentos de oração, em momentos de quebrantamento, para que o Senhor nos surpreenda, Deus, quando eles estiverem abatidos e desanimados, que o seu Espírito os toque, que a tua palavra possa fazê-los compreender o Senhor e coisas que eles nunca compreenderam antes. Eu abençoo todos que estão aqui para que provem de consolo do céu nessa semana. E que não esqueçam dessa palavra pregada. É a tua palavra, é o Senhor falando, Deus. Não sou eu, é o Senhor falando, Deus. Eu os abençoo, eu os abençoo, eu os abençoo. E que o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo e o perdão de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, seja com cada um de vocês, com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe muito. Dê uns abraços aí antes de ir embora. Fala: Deus abençoe, dê um beijinho, dê um abraço.